Boa tarde, meu nome é Gilde. Estou aqui hoje para discutir sobre cargas elétricas e força elétrica. Você achará isso interessante porque nós vamos entender e compreender como ocorrem as interações entre as cargas. Sobre força elétrica. Quando nós temos duas cargas elétricas, elas podem interagir à distância. E elas conseguem interagir à distância por conta dessa força elétrica que existe. E essa força ela pode ser tanto de atração como de repulsão. A força ela é uma grandeza vetorial, proporcional ao módulo das cargas, e inversamente proporcional à distância. Nós temos o átomo, como por exemplo, onde nós vamos ter as partículas, que no caso são os prótons e os nêutrons, que formam um núcleo, e a eletrosfera, que temos os elétrons. Os prótons eles são cargas positivas e os elétrons eles são cargas negativas. Já os nêutrons eles não têm cargas. No caso, quando eu tenho dois prótons, no caso duas partículas do mesmo sinal, positivo e positivo, eles vão se repelirem. E quando eu tenho cargas de sinais negativos, que são dois elétrons, eles também vão se repelir porque eles são de forças, eles são de sinais iguais. Agora, quando eu tenho um elétron e um próton, que são partículas de sinais diferentes, eles vão se atraírem devido à força elétrica. Na lei de Coulomb, nós utilizamos ela para calcular a intensidade da força elétrica. Na fórmula, nós temos F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. O F ele vai ser a intensidade da força elétrica, o K vai ser o meio onde as cargas se encontram. Se ela estiver no vácuo, ela vai equivaler a 9 vezes 10 elevado ao quadrado. E nós temos o Q1 e o Q2, que são as cargas elétricas, que ela vai ser dividida, né, pela distância que vai estar entre uma e a outra. No caso, a distância ela é inversamente proporcional, por conta que quanto maior eu tenho a distância, menor vai ser a força elétrica. Já quando a distância é menor, maior é a força elétrica. As cargas elétricas também, na hora que for calcular, elas têm que estar em Coulomb, a distância ela tem que estar em metro e a força ela tem que estar em Newton. O campo elétrico está num espaço onde vai ocorrer interações entre as cargas elétricas com outras cargas. E o campo elétrico ele é representado por um campo vetorial com módulo, direção e sentido. E ele é representado pela letra E. No caso aqui mostra que uma maneira que a gente pode representar o campo elétrico é por linhas, que é chamado linhas de campo. Quando nós temos linhas positivas, ela aponta para fora. Já quando elas são as linhas negativas, elas apontam para dentro. E quando nós temos linhas muito próximas umas das outras, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. Agora, quando nós temos linhas que elas são umas mais distantes das outras, menor vai ser a intensidade naquele campo elétrico. Resumindo, na força elétrica nós vamos ter duas cargas elétricas, elas vão interagir devido a uma força elétrica. Essa força elétrica ela pode ser de atração ou de repulsão. E a lei de Coulomb ela é utilizada para calcular a força e da intensidade dessa carga elétrica. E o campo elétrico, que nós vimos que são linhas, representadas por linhas, que quanto maior for a proximidade das linhas, maior vai ser a intensidade do campo elétrico. E quanto mais distante for as linhas, menor vai ser a intensidade entre esse campo elétrico. Então é isso. Obrigado e até breve.